Mais uma semana se iniciando e mais uma semana que os ursos iniciam com o controle dos mercados na mão. Traders e investidores, vamos para mais uma atualização do Bitcoin e para nossa análise a gente traz confluências hoje do S&P, análise técnica e de sentimento do Bitcoin. Antes de começar, vale lembrar que hoje é o último dia para você participar do nosso sorteio junto com a Coinex. Links na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Turma, hoje eu quero abordar mais do que o curto prazo do Bitcoin, vai ser uma análise mais rápida, mas antes da gente descer aqui para o curto prazo, rapidamente vale mencionar o que eu venho compartilhando com vocês anteriormente em prazos maiores. Turma, estejam preparados tanto para uma continuação dos movimentos de baixa aqui, quanto para a gente formar um fundo aqui e voltar a subir. O contexto do mercado todo está horrível, então a gente pode simplesmente continuar dumpando, mas ao mesmo tempo está tudo muito sobrevendido e a gente pode voltar a subir a partir das faixas atuais. Até por isso, eu venho comentando com vocês anteriormente que hoje eu tenho cerca de 50% em exposição e 50% em caixa, diante além do cenário atual, da incerteza que a gente está tendo aí nas últimas semanas, correto? Então estejam preparados para um prazo maior para ambos os possíveis movimentos. Descendo aqui para o curto prazo, acho que vale a pena a gente lembrar a nossa visão compartilhada anteriormente. Na nossa última análise, o Bitcoin tinha rompido o padrãozinho para baixo com um certo volume, com aumento do Open Interest, correto? Mostrando para a gente que a gente poderia estar de fato de um rompimento verdadeiro. Vimos o Open Interest subindo, o Long Short Ratio também, em teoria, como a maioria perde, quando a gente vê as pessoas longando aqui, em especial no rompimento para baixo, a maior probabilidade é que a gente continue caindo. De fato, a gente continuou caindo. Agora a gente se aproxima de uma faixa de suporte que eu havia mencionado para vocês anteriormente, que estaria de olho buscando gatilhos de fundo, tá? Que é essa região aqui dos, vamos arredondar, 81, já entrando para casa dos 80 mil dólares, tá? Esse nível de 0,68 nessa nossa última pernada de alta, mais região de captação de liquidez, tá? Para mim, se o Bitcoin quiser segurar aqui para a gente voltar a tentar alguma coisa acima, a faixa mais provável para a gente segurar está aqui nessa região entre os 81 e 80 mil dólares, tá? Essa faixa de captação, liquidez de 0,68 dessa nossa última pernada de alta que houve nos últimos dias. O que eu quero ver, para ficar claro, um fundo formado aqui para a gente tentar alguma coisa acima, é uma anomalia pela parte dos vendedores, muita venda a mercado no fundo e uma reação compradora mudando a estrutura no curto prazo, tá? Caso isso aconteça, a gente pode estar de olho para possíveis longs aqui para tentar no mínimo surfar um trade com o objetivo de pegar pelo menos um pullback aqui nas próximas horas para o Bitcoin, tá? No momento eu não estou fazendo nada aqui no ativo, estou aguardando essa faixa aqui de captação de liquidez. Uma vez que o ativo atingir esses níveis, a gente vai acompanhar de perto para ver se a gente identifica uma armadilha aqui abaixo, ou mudança de estrutura, para então a gente olhar para um possível long com o objetivo de pegar pelo menos um pullback aqui no Bitcoin. Se eventualmente a gente vier a subir, seja a partir daí, seja a partir de uma captação de liquidez abaixo dos fundos, aí a gente precisa ficar atento para um possível short em níveis mais acima, tá? Desde que tenhamos gatilho. Antes eu havia mencionado para vocês ali uma faixa para possível short, acho que a partir dos 87, próximo dos 87 mil dólares, tá? Mas uma vez que o preço esticou, a gente traça novamente o nosso Fibonacci. Para mim já começa a ficar interessante agora, a partir aqui dos 84.750 até os 87.200 ali aproximadamente, tá? São regiões de Fibonacci, 0,5 ao 0,7 de Fibo, e regiões que tiveram muitas negociações aqui anteriormente. Então, são esses níveis aqui que me interessam para possíveis shorts, uma vez que a gente voltar a subir, se a gente vier a tentar alguma coisa acima. Beleza? Então, atualizado para vocês os níveis que tenham interesse em estar atuando aqui no curto prazo. Vamos dar uma conferida na análise de sentimento. Vamos começar pelo order book. A gente vê o book da Binance Futures um pouco vazio, tá? Sem grandes ordens acima, sem grandes ordens abaixo. Ordens pesadas mesmo só vão ter se a gente for renovar as mínimas. Essas não interessam por enquanto, estão bem distantes do preço. Quando a gente olha a análise de sentimento no curto prazo, não nos passa muita informação. A gente tem um Open Interest subindo um pouco, mas não tem movimento de Long Short Ratio acompanhando tanto. Então, para mim, uma análise mais neutra aqui do sentimento no curto prazo. Tá? De fato, os níveis que mais interessam aqui são esses níveis. A gente precisa ver uma anomalia dos atuantes de mercado nessa região para estarmos atuando
de forma oposta a eles, correto? Então são esses níveis que fico atento para uma possível tomada de decisão aí no curto prazo. Beleza? Esses níveis, novamente, são para níveis de trade, correto? Desde que a gente tenha gatilhos. Nível de exposição de prazo maior, eu só pretendo tomar mais posição de prazo maior se a gente vir renovar mínimas abaixo dos 76, a gente fica atento para um possível gatilho de fundo. Se não der, aí só lá na casa dos 70 mil dólares, que é o próximo suporte, se a gente não der gatilho uma vez, se viermos renovar as mínimas, beleza? Eu cheguei a comentar aqui com vocês, acredito, no início do mês eu havia acumulado um pouco de Bitcoin, mais ali pro meio do mês, mas eu até comentei com a turma dentro da comunidade que eu estava realizando essa porcentagem que eu acumulei, tá? Não estava confortável em subir muito a minha exposição, de fato, para mim, o ideal para o meu perfil hoje é estar 50% comprado, 50% em caixa, tá? Eu não consigo ficar muito mais comprado do que isso, nem muito mais vendido nessa fase atual do ciclo. Só pretendo comprar mais se a gente tiver um gatilho muito mais forte de compra por um prazo maior, beleza? E vender, bem, só pretendo vender mais se a gente tiver um gatilho de distribuição mais forte aqui, tentando alguma coisa acima no prazo maior, tá? Por enquanto, eu não tomo nenhuma decisão de spot nas faixas onde a gente se encontra no momento. A não ser que se apresenta uma anomalia muito grande, seria um LRA bem grande aí pela parte dos compradores, aí talvez eu olharia para realizar mais spot, porque ficaria muito mais claro que um dump tenderia a acontecer, tá? Mas não é o caso no momento. Antes da gente finalizar a análise do Bitcoin e passar para o S&P rapidamente, esse nível aqui dos 81, ali entrando já para a casa dos 80, é um nível que a gente não quer ver o Bitcoin fechando abaixo, tá? Se a gente vier aqui, o ideal é que a gente faça a armadilha e volte. Se a gente cai aqui com altos volumes, fechando 500 abaixo, muito provavelmente a gente vai estar perdendo os fundos aqui. Beleza? Então são esses níveis que fico atento para possíveis tomadas de decisão. Antes da gente finalizar a nossa análise, vale lembrar que o S&P está na mínima do mês, né? Mês esse que finaliza hoje, dia 31 de março. Não tá um fechamento legal, tá horrível isso aqui. O ponto positivo é que a gente vai estar em sobrevenda no diário e além de estar no suporte também no diário, né? A faixa que mais teve negociação durante o ano anterior. Temos também divergência bullish aqui nesses níveis. Então a gente está numa faixa propícia para segurar. É uma faixa de demanda, correto? Se vai segurar, a gente não sabe, tá? Não tem nenhum price action de fundo até então. Mas a gente está numa faixa propícia para segurar e tentar pelo menos aqui alguma coisa acima no S&P. Então, eventualmente a gente cruzar esse suporte aqui, chegando a perder os 5.400 pontos. Aí para mim ferrou, a gente vai terminar deixando esses volumes acima e altas são as chances, na minha visão, se a gente perder aqui os 5.400 e ficar mais claro o início de um bear market aqui para o S&P. É claro que a gente vai ter grandes suportes aqui nos 5.300, 5.000 pontos, mas se a gente de fato perder aqui os 5.400 se distanciando, eventualmente a gente tem uma alta que eu estaria olhando mais para um pullback do que para um possível impulso para vir romper máximas, beleza? O ideal quando a gente tem um volume muito grande assim, nesse nível, é que a gente encontre fundo e volte a subir. Se a gente se distancia muito desse volume, geralmente não é legal. Uma vez que a gente volta, a gente tende a encontrar resistência para continuar caindo, beleza? Então fique atento a essa faixa onde a gente está aqui agora do S&P. É uma baita faixa de suporte e o ideal é que a gente segure nessa região. Se a gente continuar caindo, eu vou estar olhando com mais olhos aqui para o S&P. Beleza? Antes de finalizar, novamente, último aviso. Hoje é o último dia, são as últimas horas que você tem para participar do nosso sorteio junto com a Coinex. São 13 ganhadores ao total, onde 12 participantes vão estar ganhando aí 250 tokens 7, que na cotação atual dá aproximadamente 80, 85 reais. E um participante vai estar ganhando acesso ao treinamento Crypto Games completo, curso vitalício no Hotmart, mais 10 meses de membros, tá? Para participar é bastante simples. Basta ter uma conta na corretora Coinex com o link do canal e preencher aqui seu nome e seu e-mail registrado na corretora Coinex. Se você ainda não tiver a sua conta criada, crie já com o link na descrição, é extremamente rápido. Menos de um minuto você cria a sua conta, até porque você só precisa do e-mail e senha para estar criando a sua conta. Afinal, esta é uma das poucas corretoras que nos permite operar apenas com e-mail e senha. Isso mesmo, a gente não é obrigado a enviar os nossos documentos. E este é um dos principais motivos pelo qual eu escolho operar na Coinex. Ela não exige a verificação de documentos, o KYC. E diante da braveza do leão nos últimos anos, acredito ser de extrema importância a gente ter uma corretora que nos dá a liberdade de poder
operar com ou sem KYC, a verificação de documentos, não linkando as nossas operações com a nossa pessoa. Recado dado, por hoje é isso, pela sua atenção, muito obrigado. Dúvidas, críticas e sugestões, deixa aí nos comentários. Vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.